tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, pessoal, enquanto o nosso Leandro está chegando aí agora, ainda bem que chegou, né? Alguém tem alguma pauta aí? Alguém quer falar alguma coisa? Levanta o braço, por favor. Ou não, pode falar. Aproveitar, boa noite a todos, a oportunidade aqui, que já está aí, a tela está bem bonita, né? É o seguinte, deixa eu lavar a roupa aqui e atire a primeira pedra aí, quem achar que eu estou errado. Na prática, é o seguinte, a integralização do capital social. Que a prática, quando você vai constituir a empresa, estamos falando de empresa pequena, enquadrada no Simples Nacional. Aí o caboclo chega e fala qual é o capital. Eu sei que é comum, joga-se um capital ali, muitas das vezes não deposita aquele valor lá no banco, não abre a conta bancária daquele capital e o cara começa a fazer as suas despesas. Hoje, por exemplo, quero dar um exemplo, o cara vai constituir um restaurante. Aí eu conversando com ele sobre o capital. Falei, quanto você pretende investir nesse restaurante seu? 500 mil reais. Um restaurante. Comida japonesa. 500 mil. Eu sei que, na prática, essa atividade de restaurante, por aí que tem, mas você não vai encontrar um restaurante com capital de 500 mil reais. A não ser essas grandes empresas, sei lá, essas grandes franquias. Esses restaurantes que há por aí, não tem 500 mil reais. Mas o cara vai gastar 500 mil. Aí é o seguinte, eu falei para ele, olha, o capital da empresa é aquele ativo que você dispõe para manter a empresa. Se você pretende gastar 500 mil reais, comprando seus equipamentos, suas máquinas, igual você falou, pagando... Primeiro, a empresa vai ser constituída, abre-se uma conta bancária, deposita-se esse dinheiro lá dentro, 500 mil, por o capital de 500 mil. Mas eu sei que, na prática, não existe restaurante com capital de 500 mil reais. Só que ele vai gastar lá 500 mil. Certo? Ele disse que vai e eu acredito que vai, pelo rompante do camarada. Então, é o seguinte, eu falei, gente, mas como é que é? Na prática, você abre ali, coloca ali 100 mil, 200 mil, o cara vai gastar os 500. E não tem restaurante de 500 mil reais no capital social. Desses restaurantes que há por aí, desse setor aí. Então, aqui nós temos colega aqui, nós estamos lavando a nossa roupa aqui. Qual é o tratamento que vocês dão a isso? Aí, quem é que pode falar a respeito disso? Que eu sei que todos entenderam a minha colocação. Entendeu? Por quê? Alguém quer dar resposta? Só um minutinho. Só um minutinho, cara. O cara realmente vai gastar uns 500 mil, mas ele fica até meio acanhado de abrir o restaurante e colocar o capital social 500 mil. No mínimo, aí nós temos que ver o seguinte, tem um agravante. Ver se a sua pessoa física comporta essa integralização de cada sócio. Vocês são 3 sócios. Aí dividir em partes iguais. Tá bom, 500 mil, você tem o dinheiro, está na sua conta. Mas isso tem a sustentação lá no seu imposto de renda, isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Mas como é uma coisa que eu tenho que decidir a semana, eu quero perguntar a vocês, como é que nós faz? Coloca os 500 mil mesmo, coloca 100 mil, 150, mas o cara vai aparecer lá com o maquinário dele, que vai passar de 100 mil, entendeu? Aí, colega, me fala e sejamos verdadeiros aqui, que aqui nós temos que ser verdadeiros, não pode esconder. Não pode esconder o que tem na prática, não. Tem que falar o que o cara faz no escritório dele mesmo. Alguém quer responder ao nosso colega Ronan? Alguém quer falar a respeito do nosso colega Ronan? Bem, eu posso falar um pouquinho a respeito desse assunto, Ronan. Às vezes a gente pensa que 500 mil é coisa de louco, né? Mas hoje, pela moeda nossa, não é essas coisas tão, certo? Porque só o lote nosso do sindicato aqui custa 500 mil, né? Então, por aí você já pega. Aí você vai gastar 500 mil no restaurante. Aí, dependendo do local que for o restaurante, uma coisa luxuosa,
eu acho que o capital está condizente, certo, para ele começar uma empresa, certo? É a minha opinião. É claro que deveria abrir, colocar esse dinheiro no banco, os 3 sócios, cada um abriu a empresa, coloca no banco. Eu acho que está condizente. Eu acho, é a minha opinião, certo? Agora, pode ser que eu esteja errado. Alguém Agora, quer falar agora? eu quero dizer o seguinte, o tanto de contador que eu estou vendo aqui, estou vendo o Galdino, estou vendo o João, estou vendo aí o doutor Orlando Camilo, não sei se ele é contador, se é só advogado, se é médico, entendeu? Estou vendo aí vários outros colegas aí, eu sei que todo mundo trabalha com isso, mas todo mundo ficou calado. Ou não está querendo falar o que se faz na prática, ou realmente não sabe. Eu queria saber aí o que os colegas... Ei, Galdino, fala aí uma coisa aí, Galdino. Ô, Ronan, na minha opinião, eu convenci eles para integralizar esse capital integral, botar os 500 mil de capital. Por quê? Porque você vai ter um alívio no seu caixa. Você não vai ter problema no caixa tão cedo. Você sabe que essa empresa pequena, você põe lá 100 mil reais, logo já estourou o caixa. Entendeu? Né? Então, eu acho que quanto mais pôr no capital, melhor. Agora, tinha antigamente, eu não sei se ainda tem, aquela contribuição sindical do capital. Acabou isso. O cara não gostava de pôr por causa disso. Agora parece que acabou isso, né? Acabou. Então, não tem nenhum impedimento colocar os 500 mil no capital. Não é Eu acho vergonhoso que colocar, colocaria tudo, sabe? Certo. A minha opinião, certo? E deixa eu perguntar aí, eu continuo perguntando aos demais também. E se ele não tiver esses 500 mil da pessoa física dele? Tem só lá na conta, mas não tem a origem, digamos assim. Não tem a procedência, não tem a base dele, o apoio na pessoa física. Aí você tem 2 meses para poder arrumar dinheiro para ele, né? Aí vai depender o seguinte, como é que eu vou entregar isso, certo? Se ele não tem o dinheiro, não vai poder depositar o dinheiro, certo? Se ele não tem essa conta da pessoa física, então ele vai pagar, certo? Ganho de capital, certo? Porque ele não tem o dinheiro, ele vai ter que ter arranjado de algum lugar, certo? Na minha compreensão, ele não poderia colocar essa empresa porque ele não tem o dinheiro, que é a fonte do capital dele. Não poderia colocar, certo? Não, o dinheiro ele tem, não tem a segurança do imposto de renda, certo? Então é contrabando, viu? Então vai tem preso. Suporte. Não é contrabando, todo mundo tem, velho. Eu conheço um camarada, por exemplo. Mas ele deu dinheiro da onde, Ronan? Ele recebe aluguel e não paga o carneiro. Ele vamos ser o português, claro. Ele não recolhe o imposto, o dinheiro está certinho. Ele vai ter que pagar como esse aluguel tudinho, aí. Então, para ele colocar esses 500 mil, ele tem que recolher aí a tabela progressiva, digamos. Tranquilo. Lá nos 500 mil reais. Alguém quer falar sobre esse assunto? Ronan. Orlando. Sim. Ronan, como Everaldo. Me dá um meio de volta. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite. O que eu vejo aí é assim, nós precisamos ser sinceros com nossos clientes. Eu perdi alguns clientes, mas eu fui sincero com eles. Essas mudanças que você está vendo aí não são mudanças de brincadeira, são mudanças que vai diretamente com o contador, onde eles são responsáveis por consignatário da situação. Como o Everaldo falou, né? Se não tem dinheiro, de algum lugar tirou. Foi contrabando, alguma coisa? Não sei. Isso para mim não interessa. Ou não é a mesma coisa. Apesar de preocupação em colocar o dinheiro no capital, vai, no capital tem. Mas nós temos que ter assim, você, a sua pessoa, a sua responsabilidade, aquela que você carrega. Porque, antes de tudo, você tem que pensar em você. Você tem que ver você. O problema já existe. Agora, como solucionar? Chama o seu cliente, você tem que falar, esse valor, você vai declarar ele? Do que se refere esse valor? Seja aluguel, seja o que for. Se não for, só uma coisa da contabilidade. Você faz o que for preciso. Só que eu acho que, primeiramente, você tem que ver você. Eu, sinceramente, eu falei, eu tinha um cliente, ele pagou imposto, falei, então você declara tudo. Ele não declarava, ele tinha um caixa por fora, expliquei todos os detalhes para que estava acontecendo, que, inclusive, a situação do imposto de renda aí, que está pegando cada vez mais, e ele resolveu. Eu falei assim, é o seu patrimônio, não adianta você, durante 20 anos, você juntar isso aí, e dentro de um ano você perder tudo. Lamentavelmente,
assim, o que nós aprendemos na faculdade foi uma coisa, e hoje nós estamos vivendo outra, então nós não temos como fugir disso aí. Nós precisamos ser realistas, mas primeiro você precisa amparar você. E quantas demais situações que for acontecendo, nós temos capacidade de, pouco a pouco, ir solucionando. É igual a situação do REINFRA, aí nós estamos lutando, batalhando. É igual esse negócio do luto aí, tem muita gente que está perdido e tudo. Até nós, muitas vezes, estamos com dificuldade para entender isso aí, porque o legislador faz a lei, joga lá e pronto. Então, a gente fica no peitão, nós tivemos que... Nós temos que ser fortes com o outro, juntar e ver o que vamos também impor na situação. Porque simplesmente nós estamos só aceitando. Agora que está a hora de nós dar um chute nessa situação e falar, ó, as coisas não é bem por aí. E nós começar a escrever. Nós temos ótimos contadores, que são bons advogados, também, mesmo que não são advogados, mas são os caras pensadores. Hoje, a contabilidade está avançada assim por causa nossa. Vamos pensar diferente, vamos agir diferente. Vamos começar a agir de forma diferente também. E precisamos. Quanto tempo nós estamos na contabilidade? Quanto tempo você está, Rona? Everal, quanto tempo 40. você está? Então, olha aí. Você está aí porque você foi bonzinho? Não. Você correu atrás, você fez as coisas acontecerem, você fez história. E assim somos todos nós. E não precisamos impor também. Mas nós precisamos amparar nós referente à legislação. Ok? Eu, inclusive, só pegando o gancho do colega, eu já agradeço as palavras dele, que são aqui um grupo de estudo. Por exemplo, hoje, tem momento que a gente, às vezes, você fica até um pouquinho chateado, depois você também fica, assim, aliviado. Apareceu um cidadão aqui, há um mês para trás, ele bem politizado, foi candidato a deputado, foi vereador, ele tinha uns 4 CNPJ de abertura de política aí, para ter. Aí, umas 3 empresas enroladas, apareceu aqui para eu baixar 2 empresas dele, baixei, ficou todo feliz da vida, agradeceu, disse que era o melhor contador de Goiás, e tal. Aí ele queria baixar uma que está com débito 200 mil. Eu falei, ó, esse débito seu vai para a sua pessoa física, se eu achar essa empresa. Aí ele me ligou esses dias, o que eu cobraria para fazer uma alteração dele? Eu vou arrumar uma pessoa para passar por nome desse débito da empresa. Aí eu falei, não vou fazer isso. Aí eu não dei atenção para o cara, sabe? Não dei atenção, eu falei, eu não vou fazer isso, também não vou dar atenção para o que ele falou. Aí ele tinha deixado na minha máquina o certificado digital dele e da mulher dele, que é a sócia da empresa. Ele chegou e falou, ó, eu estou num contador aqui, ele estava pedindo você, ele está pedindo para você mandar para mim, sabe, aquele certificado digital para mim baixar aquela empresa, que eu falei para você que eu ia baixar ela, e terminou que você não deu atenção nenhuma, você não deu seguimento, não me ligou, não falou nada, e eu achei que você não quis, e esse ano vai fazer. Eu falei, ó, aí, mas você vai fazer que jeito mesmo, o serviço seu da sua empresa? Eu achei um cara aí que eu vou passar pelas fotos. Eu falei, tá, beleza, então tá aí a certificação digital sua, vai embora. Então, mas aí tinha um funcionário meu, falou, mas você não vai fazer o serviço? Então eu falei, meu filho, é a minha consciência. Ele vai passar essa despesa para um homem, nem sei quem que é esse coitado, né? Que seja lá a pessoa que for, passa esse tempo para ele, amanhã ele vai vir no meu escritório aqui e pode lamentar que ele está com a vida toda enrolada porque eu botei a empresa, vai dizer que eu que botei a empresa no nome dele. Então é aí, colega, é o que você falou, nós temos que começar realmente sermos profissionais em tudo, até igual você falou muito bem, a prestação de nosso serviço. Tem que ser uma coisa, realmente, a gente tem que estar de cabeça erguida e voltando aí às orações que o Galdino falou, né? Que nós temos que ser, quem é de Deus, quem é cristão, não faz esse tipo de coisa. É isso. Beleza. Contemasta, Aparecida, né? Isso. Aparecida. Fala, Aparecida. Antes de começar aí o tema para distribuição de lucros, eu queria ver como que eu faço com umas imobiliárias aqui, que eu já até falei com você, né, Everaldo? Aí, elas insistem que é elas que vão enviar a informação. Eu até mandei um contrato aí para o Everaldo, dá uma olhada. Eu li ele todinho na íntegra, ele é do ano de 2000. Lá fala que o proprietário, o locador fulano de tal, representado pela sua procuradora, administradora de imóveis, tal. E tudo que vem falando no contrato fala, de acordo com o locador, de acordo com a cláusula tal, o locador vai fazer isso.
E lá no final do contrato, ele assina lá, locador, colocou o CNPJ da empresa e assinou como locador. Aí eu olhei a tarja lá do cartório, lá o selo lá, está escrito lá, a imobiliária que assinou. No meu entendimento aí, ela assinou como procuradora. Como que eu vou fazer essa FD-REINF deles? Ou alguém não fez de ninguém aí? Não, peraí. É muito relativo. Cada caso, ô Leandro, você dá para responder para ela? Cada caso é um caso, certo? Porque as informações que você está colocando é muito vaga, Aparecida. Então, não, está no contrato ali, eu mandei para você, e o contrato. Mas faz quanto tempo você? Agora, mandei agora. Que dia? Hoje, nesse minuto. Ah, mas eu não li ainda não, aí. Não chegou não, viu, Fê? Chegou não? Conte Master está aí. Não, chegou não. Posso Então, falar um negócio aí, Verão? Agora eu preciso. O contrato não vai falar nada, não, certo? Porque o REINF é o fato acontecido, certo? Se você tem um contrato, mas não aconteceu nenhum fato contábil, nenhum fato que exige, certo, apresentar o REINF, o SD, não vai apresentar nada, porque ele falar isso, certo? Mas eu preciso ver o fato. Ele fez aluguel, ele recebeu aluguel, você tem que verificar o fato. Tá? Aí o meu cliente aqui da minha empresa paga o aluguel para essa imobiliária. O cliente seu paga o aluguel para a sua imobiliária. Agora, esse aluguel que você paga para a imobiliária, olha bem, precisa ver, essa imobiliária é apenas o intermediário ou não? Ela está falando que é só procuradora. Procurador, intermediária. É a mesma coisa, mandato, né? Então, se ele pagou, certo, para a pessoa física, seu cliente, terá que declarar o aluguel. E já passou. A imobiliária gera um boleto para ele pagar no nome da imobiliária. Pois é, mas aí precisa ver, certo, se a imobiliária é intermediária. Mas você vai pagar para a pessoa física. Você vai declarar que pagou aluguel para a pessoa física tal. O Leandro pode explicar melhor para nós aí. Vai, fala, Leandro. Fala, Leandro. Ele saiu? Leandro. Boa noite a todos. Vamos falar. Boa noite a todos presentes nesse mais um encontro nosso. Qual o seu nome, colega? Desculpa, eu esqueci. Aparecida. Maria Aparecida. Maria Aparecida, o proprietário desse estabelecimento que é alugado, esse proprietário, ele é pessoa física, ele é pessoa jurídica? Quem que é o proprietário do bem alugado? Pessoa física. Beleza. Então, veja bem, se o proprietário do bem é pessoa física, está configurado aí que a imobiliária, apesar de gerar o boleto bancário para receber esse pagamento, ela é mera intermediadora. E, por isso, ela recebe uma comissão por parte do contratado, que seria o locador do imóvel. Então, no contrato de locação de bem imóvel, vai ter que estar informado as partes, né? O contratante e o contratado. Entendendo que o proprietário do bem é uma pessoa física, então, e ainda que se fosse em outro cenário, fosse uma pessoa jurídica, mas está configurado aí que a imobiliária ela é mera intermediadora, tá? E aí você tem que checar tanto no contrato de locação do bem imóvel, os parágrafos onde vai estar informado contratante e contratado, tá? E se certificar que esse proprietário do bem é uma pessoa física, para você poder fechar todos os cenários, para que dessa forma o contratante, que é a fonte pagadora, que é o seu cliente, que é a pessoa jurídica, reter e recolher, né, esse valor para os cofres da União. Tranquilo. Respondido, Aparecida? Não. Posso falar aí, Everaldo? Everaldo, posso falar aí? Pode.
Oh, Ficou do mesmo jeito. não sei se Uai, o mas Leandro, falou tudo, Aparecida. não sei se o Leandro concorda comigo. Então, ele está falando Peraí, aí que eu tenho que Aparecida, deixa eu só- analisar, eu tenho que olhar. Eu já estou falando que eu já olhei. Eu Deixa eu já falar olhei aqui. lá que o dono do imóvel é pessoa física, que lá no preâmbulo lá do contrato, a imobiliária está falando que ela é administradora e procuradora, e que lá no Sim. final do contrato ela assinou como locadora, e colocou o CNPJ dela e o cartório reconheceu a assinatura do procurador, no caso, no lugar do locador lá. Deixa eu falar aqui, Aparecida, deixa eu entender para você. Tudo correto o que você explicou. O que é o procurador? Quando você me passa uma procuração, você não existe mais. Existe a minha pessoa representando a sua pessoa, certo? Isso. Por isso que a imobiliária assinou. O seu cliente não tem nada a ver com o seu José Pereira da Silva com referência ao imóvel. O seu José tem com a imobiliária Chanel Limitada lá, certo? Seu cliente não tem nada a ver com o seu José, que é o proprietário do imóvel. A imobiliária que tem a ver com o seu cliente. É ela que vai assinar o contrato, é ela que vai emitir o boleto em nome dela, é ela que vai pagar o seu José, dono do imóvel. Cabe à imobiliária reter os impostos, que é o imposto de renda lá do aluguel, certo? O seu José, cabe à imobiliária reter a empresa, o seu cliente, que é a empresa, reter do aluguel todo mês, certo? Que você Imobiliária, não concordo, não. você é contadora da empresa, não é isso? Não, concordo, Eu não. sou contadora da empresa. Tá, calma aí. Você vai só escutando, Everaldo. A sua cliente, que é a empresa, vai reter o imposto de renda retido na fonte do seu José Pereira, que é o dono da sala comercial, certo? Certo. Ela vai reter aquilo. E a imobiliária depois vai passar para o seu José Pereira da Silva os informes de rendimento com o imposto retido. Não, você está enrolando. Então, não, você não está sabendo, Não, Everaldo. não, Espera aí. Tá sabendo, Você tá falando? entendeu, Léo, o que eu falei? Não. Entendi, mas assim, Ronan, o fato da imobiliária ser procuradora, ela não descaracteriza que o proprietário do bem é uma pessoa física. Ué. Mas Então, a imobiliária, ela não caracteriza, ela não é aí a recebedora desse rendimento. Então, para Mas ela que recebe, você repassa lá para o outro. Ela recebe, mas em nome de outro. Para fins de legislação de imposto de renda, como o proprietário do bem continua sendo uma pessoa física, o que ocorre? Esse rendimento ele vai ser canalizado para a pessoa física. Tá, Só que quem tem que fazer a retenção, é a fonte pagadora, é o locatário, é o contratante. Não, opa, pera, Leandro, o locatário, que é o cliente lá da empresa, é a empresa. Ela que vai descontar dele, do seu José, o imposto de renda. Pois é, Ronan. Só que o proprietário do bem continua sendo a pessoa física. Quem vai receber a pessoa física. A imobiliária, ela só vai ficar com a comissão dela. Isso. Do aluguel do proprietário. A imobiliária, o cliente dela, que é. Como é que chama a empresa? Sua cliente? A minha cliente? O nome dela. Inventa o nome aí. Cerrado. Tá bom. O Cerrado vai descontar do seu Ronan, se tiver imposto, do aluguel que o Cerrado me pagou, certo? É isso que vai ter. Isso. É isso. Está sendo feito isso? Não. A minha empresa paga um boleto aqui de R$7.000, bruto, não vem nada descontando lá no boleto. E a sua empresa tem que descontar. Tem que descontar isso. Da pessoa física. Tem que descontar lá da pessoa física. Tem que descontar e mandar para a imobiliária só o líquido. Certo, está certinho. É isso só aí. Só que as imobiliárias não querem passar, e tem uns contratos tão loucos aqui, que põe os dados do proprietário, nem a identidade, para falar, para identificar a identidade. Aparecida, não tem nada no contrato identificando. Aparecida? Oi. Amanhã você me liga que eu vou dar, nós dois vamos dissecar isso aqui, eu vou dar um parecer para você, tá? Você já está no brejo mesmo, certo? Agora é apresentar, tá? Tá bom.
Obrigada. Nada. Carlos. Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Voltando aí, né? Depois dos REIF, né? Todo mundo voltando. Ai, ai. É o seguinte, eu tô com chegou no escritório hoje um MEI, né? MEI, é sobre o MEI, Simples Nacional. Ele faturou 80.660. Faturou até o mês de setembro, né? E diz que não vai tirar mais nota. Esse ano não vai tirar mais nota. De jeito nenhum. Mas, como ele faturou até setembro 80.670, ele já excedeu o limite. Ou não? Ele começou quando? Começou em janeiro. Ele começou, na realidade, 2021. Normal, né? 2022, normal. Agora, 2023, em setembro, ele faturou 80.660. Quer dizer, ele não devia faturar 80. Devia faturar 60.750. Alguém quer responder para ele aí? Se é proporcional? Carlos, sabe? Fala. a empresa ela já tem mais de 12 meses ou ela está em início de atividade? Não, ela faturou, ela abriu em 2021. Já tem mais de 12 meses, normal. 2021 fechou certinho, 2022 fechou certinho. 12 últimos meses. Hã? Aí ela 12 últimos meses. Não, tranquilo, você respondeu a minha pergunta. Então, ela não está em início de atividade. Ela realiza operações com pessoa física? Isso. Hã? Ela realiza operações com pessoa física? Ela revende, ela vende para o consumidor final, normal. Né? Tá. Ela não pode vender mais nada. Ela realiza operações, só responde que eu te pergunto. Ela realiza operações com pessoa física? Sim, isso mesmo. Então, beleza. Então, veja bem, o fato dela emitir, ela já está com 80 mil e uns quebrados. O fato dela emitir nota fiscal ou não, já que ela já é dispensada para pessoa física, você tem que ficar atento, porque pode haver ingresso de recurso em que ela não está obrigada a emitir a nota e vai superar os 81 mil. Então, o fato dela emitir nota... Ele emite nota. Tá, mas assim, você entendeu a minha colocação? Entendi. Se o MEI está dispensado de emitir para nota fiscal para pessoa física, pode haver ingresso de recurso em que ele está dispensado de emissão de nota, legalmente falando. Só que o faturamento ele vai aumentar, ele vai continuar. Isso. Tá? Então, a emissão de nota aí não é preponderante. Ô, Leandro. Só que ele fechou a empresa, ele só vai abrir ano que vem. Eu pergunto, ela é MEI, compra e vende mercadoria? Compra e vende de mercadoria. Eu pergunto, quanto foi a compra dela durante esse período? A compra dela foi 47.210. Então tá. Desse período? Hã? No ano 2023. Exatamente. Ele sobrou estoque no ano passado? Teve estoque do ano passado, 22.720. Quanto? Né? 22.720. Foi para 70. 22 mais 40 dá 60, né? Exatamente. Ela vendeu... Não está ultrapassando nem na entrada, nem na saída, não é problema, não. Pode ficar tranquilo. Não, aqui está tranquilo. Tá, pode ficar. No meio pode. Próximo, João. João Divino. João Divino. João Divino. Você levantou a mão, João. Não vai, então, Orlando, doutor Orlando. Cadê ele? João Divino. Ô, Everaldo, é o seguinte, você disse que no seu entendimento ela vai o quê? Vai ser desenquadrada ou vai... Não, tá dentro. Se eu não vender mais nada, no meu entendimento, tem que até o fim do ano. Então está tranquilo. Agora, cuidado se a pessoa física está movimentando. Cuidado com a pessoa física. A pessoa física não pode movimentar em nada também, porque está no saldo, viu? Não, tá certo. Depois eu tenho outra pergunta para a empresa. Ele está relacionar um com o outro. João Divino, doutor Orlando, não vai. Ou não, fala. Já falou? Abrão. Everaldo, eu ia questionar o que você questionou, é a compra, né? Então já está respondido. Está respondido. Carlos, faz novo, então. Eu tenho uma outra do Simples Nacional normal. Simples Nacional, a empresa normal. Né? Essa, ela faturou
até agosto, 185 mil. Olha só para você ver a disparidade. 185. Ele chegou agora no mês de setembro com a venda de 6.423.000. Bem, aí automaticamente ela chegou com essa venda, graças a Deus, né? É ótimo, foi bom para ele. Ela vai superar a uns 20% de 8 milhões por cento, ela está fora do 5%, tá? Mês que vem ela está fora do 5%, vai exceder a 20%, correto? Tranquilo. Então tá bom, não, também, só para confirmar. Tranquilo. Bem, algum banco quer falar? Ô, Leandro, você vai entrar conosco, vai entrar agora, falar uma pincelada sobre a distribuição de lucro. Depois eu vou entrar o que eu fiz aqui, certo? Para a distribuição, tá? Tá. Como que foi feito, ficou bonitinho. Tá. Em relação à alteração que aconteceu pela Instrução Normativa 2163 de 2023, em relação à distribuição de lucros, ela trouxe um novo marco temporal aí para a gente, né? A FD-REINF, ela tinha como marco temporal mensal, do tipo mensal, tinha um marco temporal do tipo diário, né? Em relação lá aos espetáculos desportivos, é um prazo diário que tem para entregar. E agora a gente pode falar que existe um marco aí temporal trimestral, né? Lógico que exclusivamente em relação ao quê? Somente a distribuição de lucro. E aí, pessoal, vale lembrar, vou fazer algumas ponderações aqui, o seguinte: o que houve de postergação para o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente foi só em relação ao evento de distribuição de lucro. Eu não posso colocar os outros eventos no mesmo lado da balança. Então, significa dizer que rendimentos de aluguel, vou obedecer esse marco temporal trimestral? Não. Os rendimentos tomados, os serviços tomados, que são sujeitos, passíveis, sujeitos à retenção, vou adotar esse marco, esse prazo, essa postergação em relação ao trimestre? Não. Pagamento a beneficiário não identificado, vou utilizar esse marco temporal trimestral? Não. Então, pessoal, primeiramente que a gente tem que entender o seguinte: esse prazo ele foi atribuído única e exclusivamente à distribuição de lucro. Eu não posso entender que o rendimento de aluguel, que eu estaria obrigado a entregar até dia 16, né, até segunda-feira, eu teria que prorrogar isso para o dia 15 do segundo mês subsequente ao do trimestre. Não, só distribuição de lucro, tá? Então, esse é um detalhe muito importante de colocar. E outro detalhe... Leandro, me permita um pouquinho. O problema nosso é o seguinte: saiu a lei a 1063, 2163, falando que é trimestral. Aí, hoje, nós vamos apresentar somente os fatos para o REINF, somente os fatos ocorridos, certo? Somente o lucro distribuído ocorrido em setembro. Julho e agosto não é necessário apresentar? Sim, porque a instrução normativa ela não mudou o critério dos fatos geradores da série R4000. O fato gerador da série R4000 é a partir de 1º de setembro de 2023. Tranquilo. Então, se eu distribuir o lucro dentro desse trimestre, beleza, mas eu não vou informar junho e julho, por quê? Julho e agosto. Porque julho e agosto ele não está dentro do fato gerador que a instrução normativa 2043 trouxe. O fato gerador, o fato primitivo, da primeira entrega da FD-RINF não mudou. Então, eu preciso informar somente o lucro pago efetivamente em setembro de 2023. Que eu tenho até 15 de novembro. E se 15 de novembro recair em dia não útil, aí eu postergo para o dia imediatamente, o dia posterior imediatamente útil, né? Vai ser 16 de novembro. Tranquilo. Agora, é o seguinte: os fatos gerados outubro, novembro e dezembro, nós vamos apresentar até o 15º dia do mês de fevereiro. Até 15 de fevereiro de 2024. Se 15 de fevereiro não for dia útil, segue o mesmo raciocínio. Tranquilo. Alguém tem pergunta para fazer para o nosso colega a respeito desse assunto? Alguém tem?
Leandro, se você quiser, eu vou apresentar o que eu fiz aqui, certo? Para a distribuição do grupo no hall. Se não, você pode falar alguma coisa a mais. Tá, quero fazer só algumas considerações. Não, aqui. peraí. Quero o que o Fábio quer falar. Fábio, fala. Fábio, ali, Fala, seu Fábio. microfone está desligado. Com relação ao que foi discutido aí, rapidinho, com relação ao que foi discutido aí de a pessoa jurídica paga o aluguel da pessoa física, mas tem uma imobiliária no meio, né? É o que foi falado. Não interessa se tem uma imobiliária no meio. Foi pago para a pessoa física, quem está pagando sendo pessoa jurídica vai entregar. O que está lá no artigo 31 da IN 1500 é com relação à dedução. Se tem a imobiliária, a taxa que é paga para a imobiliária, você vai deduzir a base de cálculo do imposto. Você vai esse lembrete aí. E aí, Everaldo, vou puxar reboque aí o gancho do Fábio. Pode. Vou aproveitar essa questão que ele colocou. Gente, vou pontuar uma questão aqui que é muito importante. Os rendimentos de aluguel, você não vai chegar lá e só informar o rendimento bruto. Muito tempo atrás, às vezes é feito assim. Às vezes nem é formalizado nada com o locador, por parte do locatário, por parte do contratante, sobre a questão das deduções que pode haver ali no cálculo. Então, não é só chegar lá na obrigação acessória, colocar o rendimento bruto e transmitir, certo? É lógico que se eu tiver um rendimento ali na faixa da tabela de alíquota zero do imposto de renda, eu não vou aplicar dedução. Mas se eu tiver um rendimento de aluguel aí de 8 mil, de 5 mil, de 3 mil, é interessante que eu aplique as deduções, né, mediante legal, e se eu não tiver essas deduções, eu posso aplicar o desconto alternativo. Então, agora tem a FDRI, é uma plataforma web. Quando você coloca essas informações, já vai direto para a plataforma da Receita Federal, você está inserindo os dados ali diretamente. Então, agora tem que tomar cuidado. E outro detalhe, quando você envia aquele evento R4010, ele tem um campo de beneficiário do pagamento, que é justamente quem? O locador. Lá você tem que informar o CPF ou o nome. Aí tem que tomar cuidado. O locador pediu para não informar aluguel, para ele não colocar na declaração dele de ajuste anual. É bom lembrar que a legislação, a lei atribui à fonte pagadora, ou seja, ao contratante, efetuar a retenção. Caso ele não efetue a retenção, identificando ou o CPF ou o nome, a responsabilidade, as penalidades vão ser aplicadas à pessoa jurídica. Então, não tem como omitir essa informação. Ainda que locador não queira que locatário informe isso, para que isso não seja informado na declaração de ajuste anual dele, lá em 2024, para que ele não venha pagar o imposto de renda. Outra observação, Leandro, é que compõe a base de cálculo para efeito da tributação, se tiver juros, demora, atualização monetária, multa por atraso, tudo isso aí é base de cálculo também. Sim, exatamente. E como você falou das comissões da imobiliária, já são as deduções, né? Por isso o importante do boleto bancário da imobiliária, porque no boleto você vai conseguir identificar a comissão. Isso. E outro detalhe, vou fazer uma outra consideração que eu botei aqui, porque nessa alteração da instrução normativa, 2163 de 2023, houve muitos equívocos, houveram interpretações aí equivocadas. Vou fazer um adendo aqui do seguinte: essas comissões, as comissões que foram dispensadas da autorretenção por parte ali que são chamadas da autorretenção, e que o contratante foi dispensado em relação à máquina de cartão de crédito, a gente não pode, por exemplo, colocar no mesmo lado da balança o representante comercial. Tem gente que está confundindo isso aí. O representante comercial, a comissão que ele recebe, não vai se enquadrar nessas comissões específicas, inclusive a de administração de cartão de crédito, porque ali tem outras comissões. Se fala muito só de administração de cartão de crédito, mas se esquece que ali tem outras comissões específicas. Só que não posso colocar representação comercial
no mesmo lado da balança dessas comissões específicas, inclusive a da administração de cartão de crédito. Outro detalhe, serviço de propaganda e publicidade não entrou nessa alteração. Significa dizer que a autorretenção vai ser praticada normalmente. Eu não posso colocar ela no mesmo lado da balança das administradoras de cartão de crédito e das comissões específicas. Então, se eu tenho um cliente que ele presta serviço de propaganda e publicidade, ele tem que praticar a autorretenção por conta e ordem do anunciante. Então, não vou poder entender que eu estou dispensado igual às outras comissões. Tá? Esse é o caso do serviço de propaganda e publicidade. Um outro serviço aí causa também muita dúvida. É lógico, pessoal, que a gente está falando aqui de maneira superficial. Quando a gente fala de retenção tributária na fonte, você tem que analisar vários cenários. A gente está falando aqui de uma forma panorâmica. Essas informações elas vão mudar a depender, por exemplo, da natureza jurídica da fonte pagadora, do contratante. Nós estamos falando aqui de uma forma superficial. Então, um outro detalhe. Muita gente está com dúvida sobre o iFood. Então, o iFood, ele não é um e-commerce. Ele não é uma plataforma ali que vende o próprio produto dele. Ele intermedia essas refeições, né? Na maioria das vezes, ele intermedia as refeições. Leandro, espera um pouquinho, Leandro. A Estrela, desliga o seu microfone. Divina, desliga o seu microfone. Divina. Oi? Desliga o microfone. Beleza. Tá. Pode continuar, Leandro. Tá. Aí, gente, acabou de ter uma queda de luz aqui, estou só na internet celular. Mas o iFood gerou muita dúvida também. O que acontece? O iFood ele recebe uma comissão, tá? E essa comissão eu também não posso colocar no mesmo lado da moeda, né? Ele não tá naquela lista de comissões específicas que está dispensado. Então, a fonte pagadora, o contratante que paga aí o iFood, é que vai ser obrigado a fazer a retenção, tá? Tem que fazer análise de todas as retenções. Então, essa é uma das alterações que eu não posso confundir. Com relação a janeiro de 2024, a única coisa que mudou foi em relação aos fatos geradores, a partir de janeiro de 2024, que já não vai ser mais entregue na DIF, que a DIF vai ser extinta, né? Aí já vai estar tudo no banco de dados da FDRINF, então a partir dos fatos geradores de janeiro de 2024 para frente, não se fala mais em DIF, tá? Lembrando, pessoal, que a dispensa das comissões pagas às administradoras de cartão de crédito, eu não vou informar na FDRINF, mas 29 de fevereiro de 2024, eu, contratante, vou ter que informar onde? Na DIF, tá? Então, não posso misturar uma coisa com a outra. Lá na DIF eu vou ter que ter, só que eu vou pegar os informes das administradoras anual, né? Fechado, 2023 todo. Então, não posso esquecer isso. Pelo menos até 2023 ainda vai ter que entregar as comissões pagas às administradoras de cartão de crédito. Outro detalhe que veio também na instituição normativa, a principal que chamou mais atenção foi a distribuição de lucro. Mas tem essa questão das comissões e tem a postergação do dia 15, né? Então, se o dia 15 da FDRINF recair em dia não útil, você pode postergar aí para o dia útil imediatamente posterior. Então, se esse dia 15 cair sábado ou domingo, você pode entregar segunda, inclusive já valendo por um período de apuração de setembro. Setembro você já podia entregar segunda-feira sem probabilidade de penalidade. Tá? Tranquilo. Aparecida, é sobre esse assunto, Aparecida? Você é sobre aquele assunto, Aparecida? Fala, Aparecida. Fala, Aparecida. Liga o microfone. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar. É uma coisa que um cliente me mandou aqui, uma imobiliária mandou para ele, a Admob, né? Uma declaração que ela enviou para a Receita Federal. Lá nesse documento está meu cliente e não o dono do imóvel que a imobiliária mandou para a Receita Federal. Está a minha empresa, o CNPJ. Ela informou o CNPJ e o serviço que ela fez.
Aí, nesse caso aí, ela não tinha que informar o cliente dela lá, o seu José? Também, eu acho que sim. Né? A Então, mãe de todo jeito, a Receita não sabe que o seu José está recebendo um aluguel, quem está recebendo é a imobiliária. Ah, tá errado isso aí, viu? Ô, Então, Everaldo, amanhã você fala comigo e a gente vai palhar, tá? Fala, Então, Brão. Everaldo, nesse caso aí é o seguinte, a Edmob informa quem pagou, quem recebeu e a comissão da imobiliária. Ué. Então, ela ela só está me falando... mandou do meu cliente. Do cliente dela, ela não mandou nada. Então, a Edmob está errada. É errada, né? É justamente isso aí, Everaldo, que eu queria alertar aí, porque você vai fazer o REINF agora todo mês. Aí chega lá em fevereiro de 2024, faz a Edmob diferente da REINF. Vai ter retrabalho, então precisa afinar muito quem está tendo aluguel aí de pessoa física. Precisa afinar muito com a imobiliária administradora para não haver esse problema, porque você vai informar na REINF. Chega lá em 24, de fevereiro de 24, ela informa a Edmob diferente do que você fez na REINF. Vai virar uma confusão. Agora, no caso que a Divina está falando, aí está estranho, porque a Edmob informa quem paga, quem recebe, e é obrigado a informar, inclusive, a correção da imobiliária lá na Edmob. Então, tem alguma coisa errada aí. João Divino. Fala, João. Liga o microfone, João. Se você estiver falando, João, está fechado. João Divino, liga o microfone. Isso, liga ele. Não deve estar lá não, Everaldo, passa para frente. Tá bom. Então, a Estrela, fala. Liga o microfone, isso. Isso. Leandro, Pode falar. falar em termos de lucro. Elas só estão fazendo... Pode falar, Estrela. Estão fazendo apenas... Não estou escutando, não, cara. Fala mais perto do microfone, está saindo mascado. Estão fazendo essa... Nós pegamos todo o movimento do Renato Contas. Estão pagando... Não estamos escutando, não. Mas, obrigado. Aí, ó. Tá ligado? Aqui tá ligado. Tá ouvindo? Agora dá. Deixa eu falar para você. Durante esse período agora, final do ano, as pessoas que nós vamos pagar o normal para ele, tá? E chega no final do ano, nós vamos fazer a distribuição do lucro dele depois que fechar todo o movimento. Aí eu quero saber o seguinte: informação no REINF vai no trimestre de dezembro e teve retirada de normal. É sobre o que, Estrela? Lucro distribuído? Lucro distribuído. Aí nós vamos falar sobre esse assunto agora mesmo, tá? Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Sobre aluguel. Aluguel é outra coisa. Não, sobre a situação que a menina está falando aí, ó. Eu não entendi. Fala. É sobre o aluguel, né? Fala, o que é? Qual dúvida que tem? Por no caso, eu tenho um cliente que recebe da professora direto, não tem contato nenhum, não tem intermediário nenhum. Ele tem alguma coisa a ver, apresentar na RIF ou só passar na declaração de imposto de renda? Não tem nada. Fala, Leandro. Isso é direto. Só repete, a voz ficou um pouquinho... Fica horrível. Longe, eu não entendi direito o que ele falou. Parece que não tem imobiliária no caso dele, do cliente dele. Então... Apresentar. Eu não entendi direito, ficou muito ruim a fala dele. Não entendi. É o seguinte, eu tenho um cliente e ele tem um contato direto com a pessoa que paga o aluguel para ele. Ele não tem intermediário. Agora, esse seu cliente é pessoa física ou jurídica? Tudo é pessoa física. Tudo pessoa física? Então é o seguinte, olha bem, se é pessoa física, todos eles são pessoa física, o que você recebe é pessoa física, o que paga é pessoa física. Positivo. Não tem obrigação nenhuma, né, Leandro? Peraí, o contratado é pessoa física, o contratante é uma pessoa jurídica? De direito pessoa física também. Pessoa física. Todos os dois são pessoa física? Exato. Pois é, mas aí deixa eu te perguntar, nesse estabelecimento é exercido atividade comercial? Não, só residencial. Só residencial?
Não, aí não tem o que se falar em entregar FDRIs, porque o contratado ele vai entregar, se der tabela progressiva, ele vai ter que enviar o carnê-leão, né? Fazer o carnê-leão. Aí então faz o carnê-leão e pronto, viu, Estrela? Então, beleza. Tá bom? Fábia. Não, é com relação a... Peraí. Com relação à questão de setembro, né? A legislação fala que você tem que entregar o trimestre. Embora eu esteja entregando em setembro, né, eu estou fechando um trimestre. Aí a minha observação aí começou a partir de setembro, mas se tiver condição de eu informar julho, agosto e setembro, porque a bunda não prejudica, né? E vai que eles exigem. Pelo menos, se puder entregar, entrega. Distribuição de lucro isento. Só essa mas aí, sabe, aí o que acontece é o seguinte, eu tenho que entender a postergação desse prazo, eu tenho que entender o trimestre como um marco temporal. Eu não tenho que entender ele que eu estou obrigado a informar as informações que aconteceram em julho e agosto. O trimestre é um prazo, o trimestre ele é um marco temporal. Lá na instrução normativa não está falando que os lucros efetivamente pagos em julho e agosto eu tenho que informar, porque ele está ligado ao FDRINF. Então, tem que observar o quê? Concordo. O que é o fato gerador da FDRINF? A partir de quando? A partir de 1º de setembro. Não, então, eu não estou discutindo esse mérito. Estou discutindo esse mérito. Não ficou bem claro. Estou dizendo o seguinte: entregar o trimestre, aquela versão, o que é bom não prejudica. Vai que a interpretação da receita é outra. Então, eu já entreguei. Estou falando assim. Não, eu não oriento colocar julho e agosto, não. Eu oriento colocar só o fato gerador que está previsto na instrução normativa, só setembro mesmo. Que a lei ficou bem clara, a partir de 1º de setembro, certo? O que aconteceu no mês... Geraldo, vou fazer uma pergunta. Dezembro, eu vou entregar o quê? Dezembro, Raquel, vai entregar. Outubro, novembro e dezembro, lá no dia, em fevereiro. E por que setembro eu tenho que entregar só setembro? Porque a lei começou no 1º de setembro. Começou no 1º de setembro, mas está mandando entregar o trimestre. Não, mas ela falou, ele falou bem claro para você, a lei, o fato gerador a partir do dia 1º de setembro. O fato gerador... Não, fato gerador não. Foi a obrigatoriedade de entrega da FDRINF começou em setembro. Fato gerador é outra coisa. Fato gerador que aconteceu a partir de 1º de setembro, Fábio. Não, tudo bem, não vamos discutir, não. É só uma sugestão. Tá bom. O próximo, Ailon. Ailon? Oi. Meu caso é aluguel e tabela. O meu cliente, ele tem dois casos que é aluguel de pessoa jurídica pagando para pessoa jurídica, através da imobiliária. A imobiliária recebe da pessoa jurídica e passa para a pessoa jurídica, que é o dono do imóvel. Sim. Da retenção do imposto de renda. Leandro, responde para nós. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Tá. O contratante é pessoa jurídica, o contratado é pessoa jurídica. Então, veja bem, o contratante, ele é uma empresa privada? Sim. Tá. E a pessoa jurídica, a contratada é uma pessoa jurídica privada também, uma empresa privada. Também. Não, então, não há, nesse cenário seu em específico, não há o que se falar em retenção de imposto de renda. Então, não tem que entregar FDRI. Nesse cenário seu específico. Certo. Mas, assim, por exemplo... Se eu pagar... Peraí, no cenário que está falando, Ailon, se eu pagar aluguel para uma pessoa jurídica, não há o que falar em fazer retenção. É isso, Ailon? Pessoa jurídica para pessoa jurídica. É uma empresa privada, cuidado que a pessoa jurídica, a extensão dela o conceito é bem maior, tá? Então, se é uma empresa privada contratante, efetuando um pagamento por contratado, pessoa jurídica, que também é uma empresa privada, não vai ter aí o contratante, que é a fonte pagadora, não vai ter obrigatoriedade de entregar FDRI. Não vai haver retenção nesse caso. Exato.
Mas aí, Claro, irmão. eu fazendo a minha informação na FDRI, eu não vou informar esse rendimento, esse aluguel? Nada. Não há necessidade. Porque é pessoa jurídica, ela declara também lá que como despesa. Abrão, fala. Mas eu tenho mais uma pergunta. Peraí, continua. Com referência à tabela, Everaldo, aquela tabela para identificar, informar lá a natureza do rendimento, aquelas comissões, coisa e tal, ou seja, eu liguei no suporte hoje e ele me passou a tabela, só que veio a tabela 40-40 e 40-80. O 40-10 não veio. Não tem ou tem? 40-10? Você vai apresentar no... Qual o número, Leandro? Você lembra? Não, aí tem vários, né? Vai depender da operação que ele está realizando. Não, lucro distribuído. O aluguel também entra nessa aí, aluguel, né? 40-10. Tá, lucro distribuído eu não me lembro agora de cabeça, não. Não sei se é... 40-10 também. Não, 40-10 é o evento, né? R4010 é o evento, pagamento ou crédito a beneficiário pessoa física. Exato. Agora, o código de natureza de rendimento é um código composto de 5 dígitos. Aí não tem nada a ver com R4010. Aí tem que buscar lá na tabela. Você de aluguel. Na tabela que tem. Pois é isso que eu quero saber, Everaldo. Se parece que é o 13002, né? Pois é, mas no suporte tem essa tabela, porque passou para mim, foi só 40... É pagamento, recebimento, certo? Tá recebendo, é o 13002. Com certeza, viu? Mas aí amanhã você me liga que a gente procura essa tabela lá, tá? Tá bom. Tá ok. Falou. Okay. Abrão, fala. Peraí. Não é Abrão, não. Perdão. É Divani. Leandro, quando a gente vem pelo lançamento bancário, às vezes não, a gente consegue perceber que são pagamentos da pessoa física, do sócio. A gente pede para evitar, mas sempre acontece. Duas perguntas. Eu vinha jogando isso com distribuição, quando a empresa suportava, fazia distribuição desse valor. Devani, eu vou dar um exemplo exatamente desse para você, aí eles vão decidir se nós estamos certos ou errados, tá? Tá, e depois eu tenho outra pergunta, então, nesse sentido só. Tá. Fala outra pergunta. Não, é que se eu posso continuar fazendo assim, e se eu tenho que fazer, então, a data diária lá, eu tenho que fazer a informação, se for 5 informações no mês, eu tenho que fazer diário, por dia. Aí eu também vou informar isso para você. Então tá bom. Tá bom? Abrão, fala. Everaldo, só recomendo aí aos colegas, tá vendo aí alguma dificuldade em questão de retenção? Nós temos lá o manual de retenção na fonte, que é o famoso MAFON, não é? Que as pessoas recorrer aí ao MAFON, ele é antigo, e ele dá toda a orientação sobre retenção na fonte, né? Tá certo? Tranquilo. Então, aos colegas aí, pesquisar o MAFON. Basta digitar lá no Google MAFON, lá ele vai aparecer, e ele é de uma utilidade muito grande. Ele indica tudo, te orienta tudo da legislação, tudo sobre a retenção na fonte tem nesse MAFON. Tá ok? Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês, e o Leandro depois vai me ajudar. Tá, Everaldo? Fala. Deixa eu só aproveitar esse gancho aí do Abrão e aproveitar que ele tocou nesse assunto, foi muito importante, até porque eu já vou puxar a reboque outra informação. O que ocorre? Abrão, o MAFON, ele é importante, só que ele não é suficiente. Por que ele não é suficiente? Porque quando eu falo de retenção tributária na fonte, a gente está conversando aqui muito de IR, de imposto de renda. Mas as retenções tributárias na fonte, ela é um combinado. Se eu, por exemplo, vou dar exemplo do serviço tomado. Se eu for analisar só o imposto de renda, eu vou ficar pelo meio do caminho. Eu vou analisar errado. Quando eu falo retenção tributária na fonte, eu tenho que analisar INSS, tenho que analisar imposto de renda retido na fonte, tem que analisar as contribuições sociais, que é PIS, COFINS e contribuição social, e correndo por fora ainda tem que analisar o ISS. Se eu for olhar só o MAFON, eu vou esquecer dos outros. E dependendo do serviço que eu tomei,
eu tenho que me preocupar com os outros. Por exemplo, o INSS, que é um dos mais complexos que tem. Então, se eu for analisar para enviar FDRI para a Receita Federal e analisar só imposto de renda e não analisar o restante, eu vou fazer errado. E sob pena de que o contratante, que é a fonte pagadora, ele deve aplicar as retenções, ainda que não estejam destacadas no documento fiscal. Então, quando o meu cliente ele for o contratante, a fonte pagadora, eu tenho que dominar a matéria. Por quê? Se o prestador ele não destacou uma alíquota ou destacou a alíquota errada, cabe à fonte pagadora, a contratante, efetuar a retenção e recolhimento de forma correta, de acordo com como está na legislação. Então, é uma questão que muitos profissionais eles estão pensando só no IR e está esquecendo o restante. Tem INSS, contribuição social. O ISS ele não é objeto do FDRI, mas é bom analisar que ele dá um entendimento ali, tem uma ligação direta com o INSS. Então, assim, a depender do cenário, por exemplo, agora mesmo do aluguel, quando eu falo PJ está pagando PJ, eu tenho que tomar cuidado. Porque, vamos supor, se for um órgão estadual, que é uma pessoa jurídica, é um órgão estadual e está pagando para outra pessoa jurídica. Vou ter ou não vou ter retenção de aluguel? Então, e aí, até o aluguel, nesse cenário, eu vou ter que analisar todas as retenções. Todas. Todo tipo de evento, todo tipo de cenário, eu vou ter que analisar. Se eu olhar só para o IR, eu vou entregar FDRI pela metade, com omissão de rendimento, e tem previsão de multa para omissão de rendimento. Ou seja, ou eu entrego correta, ou eu vou estar sujeito a multa. E se eu perder uma entrega também por eu achar que não tem nada que me obrigue a enviar, como a gente conversou no encontro passado, hoje vai ser muito difícil você falar que uma empresa não tem obrigação de entregar FDRI. Por quê? Se ela não pagar um aluguel, ela tem um serviço tomado. Se você vai no extrato bancário e encontra lá uma saída, um beneficiário não identificado, tem um tratamento para isso. Isso te obriga a entregar FDRI. Certo? Então, assim, juros sobre capital próprio. Então, ora o seu cliente vai ser contratante, ora ele vai ser contratado. É certo que, na maioria dos casos, a FDRI está compensando na fonte pagadora. Então, assim, aproveitando o gancho, só o MAFON ele não é suficiente. Ele vai ser suficiente em termos do imposto de renda. Por quê? O MAFON ele não vai acompanhar o andamento, a atualização da legislação. Às vezes está acontecendo uma solução de consulta hoje, COSIT da Receita Federal hoje, e não está lá no MAFON. Então, assim, em matéria de retenção tributária na fonte, o que eu indico para os profissionais é o quê? É ter uma consultoria especializada somente em retenção tributária na fonte, e que vai analisar todos os tributos, não vai analisar só IR, não. Vai analisar o INSS, o imposto de renda retida na fonte, a contribuição social. E dependendo do caso, ainda que não seja objeto da FDRI, tem que analisar o ISS também. Tranquilo, pessoal. O Divani. Sim. Respeito, certo, da distribuição de lucro. Primeiro passo, distribuição de lucro. Significa, primeiro passo é você ter contabilidade. Porque sem contabilidade, você não vai distribuir aquela parte, que a lei falou, aquela parte isenta. Porque se eu tiver contabilidade, eu posso distribuir aquela parte, o lucro que tiver na empresa, não interessa certa presunção, não interessa nada. Então, se você não tiver contabilidade, então você não vai ter jeito de você apresentar o REI. Essa é a minha concepção, certo? Então, é o seguinte, partir do princípio seguinte, você tem contabilidade e você tem conta bancária. Então, na minha concepção, como o Delveri falou, eu tenho uma empresazinha muito pequenininha, emissão de nota fiscal, certo? E ela tem N clientes, certo? E eu recebo N clientes dessa empresa, mas tudo passa pelo banco. Nada é no caixa. Nada no caixa. É tudo pelo banco. Então, o que aconteceu? Eu paguei a operação do cachorro, eu tirei da minha empresa, certo? Eu paguei o cachorro, né? Tinha jeito. A Cláudia está batindo.
Eu paguei, certo? A vez presidente do supermercado, cheguei a emitir, certo? Mandei passei o PIX, certo? Para o supermercado, na minha empresa. Então, eu comprei uma valita, passei o PIX da minha empresa para... Então, juntou assim. Então, eu, meu filho, certo? Os 2 filhos e a mulher. Somos uma empresa familiar. Então, essa empresa familiar, ela não tem caixa, não tem caixa. Tudo é pago, certo? Através de banco, certo? Essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, como é que eu vou achar isso? Primeiro passo, gente, o primeiro passo, achar. Você tinha lucros acumulados anteriores? Tinha. Esse lucro acumulado anterior, ele estava refletindo aonde? Estava refletindo no banco. Está refletindo na compra imobilizada, está refletindo alguma coisa, certo? Tá, beleza. Então, vamos supor assim, eu vou apresentar para vocês aqui agora a empresazinha minha, certo? Que ela tem isso aqui. Eu não estou falando que essa empresa minha é perfeita em termos de contabilidade. Não estou falando de maneira nenhuma, hein? Eu estou falando aqui, eu estou procurando chegar à perfeição, mesmo sabendo que eu nunca vou encontrar lá, certo? Então, verifiquei o seguinte, vou lá na contabilidade primeiro. Eu fechei a contabilidade, ó, Programax, desenvolvimento de software. Então, o que acontece? Essa Programax, meu filho, ele é engenheiro mecatron, e ele faz desenvolvimento de software para essas caldeiras, essa coisa por aí, certo? Mas ele está, por enquanto, ele está empregado ainda lá em Uberlândia, mas a FIBA do Uberlândia exigiu uma nota fiscal dele. Então, ele emite a nota fiscal dele, R$5.000, vamos supor, certo? E ele recebe lá e eu passo esse dinheiro para ele, certo? Então, eu coloco isso como lucro distribuído para ele, tá? Então, acessei a empresa aqui, mês 9. Aí eu vou verificar aqui, registrar. Eu vou verificar, primeiro passo, ó, como que está o lucro da minha empresa até agora. Essa é fácil, porque é uma firma de prestação de serviço. Verificar, né, DRE, da DRE. Verifiquei, DRE. Então, ela está com lucros acumulados, está com lucros esse ano de 86 mil. Verifiquei muitas vezes aqui, ó, tá dentro das regras contábeis, está dentro. Se tiver alguma falha aqui, vocês podem falar comigo, certo? Acontece que muita gente pega esse lucro aqui, ó. Essa firma é uma firma nacional, mas ela tem imposto de renda, tem contribuição social, ela tem, ó, ela tem ISS, Sistema Nacional, ela tem Confins, ela tem PIS. Então, muita gente está colocando imposto de renda e contribuição social aqui dentro, certo? Como for dedução de venda. Não é. É na provisão, mesmo ela sendo nacional. Eu até vi o Conselho Federal de Contabilidade dar um modelo que aqui se coloca, certo, simplesmente o Simples Nacional que pagou. Não coloca se é o CPP, não coloca o CPP. Para mim, eu acho que está errado. Para mim, a contabilidade separava direitinho, como o nosso programa vai lá, separa tudo isso, e isso vem lá da escrita fiscal, quando calcula o imposto, vem tudo para cá, sem problema nenhum, tá? Quem usa o nosso programa sabe disso aqui, tá? Então, é o seguinte, a empresa apresentou um lucro está apresentando até agora um lucro de 85 mil. O que a lei fala? A lei não fala o seguinte, eu posso distribuir o lucro desde que a empresa, durante o ano, dê lucro. Então, todo mês eu estou verificando aqui que ela está dando lucro. Então, eu posso tirar até 85 mil. Verifiquei o seguinte, que 85 mil é o lucro desse ano, mas eu tinha, certo anteriormente, lá na minha abertura, eu tinha um lucro acumulado, ó. Lucro acumulado, ou saldo do Fundo Sebrae, está aqui.
Vou calcular 2 mil. Então, pegando os 85 mais os 2 e pouco, dá 7 mil. Eu podia tirar 87 mil sem problema nenhum. Não é problema nenhum, tá? Mas desde que a somatória, somando, não dê os 87 mil. Bem, fiz isso, então, acontece o seguinte, gente. O que eu inventei? Acontece que ela não tem caixa aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, no balancete, ó. Balancete. Ela não tem caixa. Só tem banco. Beleza? Aí, o que eu fiz? Eu inventei uma coisinha aqui, ó, saque banco. Eu saquei do banco. Saquei do banco para pagar o veterinário do cachorro. Saquei. R$ 1.200. Saquei do banco para comprar valito. Saquei. Saquei do banco para pagar supermercado. Saquei, certo? Mas eu não falei que esse lucro, certo, era só meu. Ó, eu tenho o Everaldo, tenho o André, que é meu filho, tenho o Geraldo, que é meu filho, tenho a Elza, que é meu filho. Certo? Então, eu cheguei e fiz o seguinte, olha, tudo que eu sacar que não é despesa da empresa é distribuição de lucro. Tá? Aí eu saquei aqui para uma provada distribuição de lucro. Cheguei no fim do mês, verifiquei o seguinte, olha, R$13 mil, certo? R$13 mil eu saquei do banco e era para distribuir lucro, R$13 mil. Sendo que o meu filho recebeu, sei, não interessa, certo? Porque 5 mil e tanto, e daqui por cento. Então, está aqui os R$13 mil. Eu saquei e cheguei os 13 mil, distribuí, certo? Mas eu sei que meu filho recebeu mais aqui, ó, do que eu, certo? Ele tem só 10%. Mas ele tinha, o serviço dele, eu passei para ele os 5 mil e pouco, certo? E sobrou os 7 mil e tanto, eu distribuí. Está aqui, bonitinho aqui. Tá? Antes, eu tinha distribuído lucro de 71 mil, de maneira, certo? Tá? Aí, partindo desse princípio, eu vou fazer, porque é o seguinte, o REINF, ele pega da escrita fiscal, aí que eu quero que o Leandro veja isso para mim. Ele pega da escrita fiscal e do depósito pessoal. Aí, esse lançamento que eu tenho aqui, ele tem que ter a origem de um documento. Todo lançamento do lançado equivale a um arquivado. Não é só eu chegar do banco e tirar o dinheiro do banco que eu vou falar que é lucro distribuído. Então, eu tenho que dar uma denominação para ele, certo? Então, o que eu fiz? Então, já verifiquei aqui que ela teve lucro, que eu podia distribuir até 87 mil, eu distribuí só 84, tá aqui, ó, distribuí só 84 mil, até setembro, ó. Até setembro, distribuí 84 mil, distribuí para cada um deles aqui, não é problema nenhum. Essa é a minha ideia. Agora, eu inventei esse daqui chegou no fim, esse saque aqui, eu matei ele. Através de quê? De lançamento, certo? Através do chamado RDL. Certo? Então, eu vou passar para o departamento pessoal agora. Departamento pessoal. Nesse departamento pessoal, eu vou fazer a DLPL, que é RDP, Recibo de Distribuição de Lucro, vou fazer a RDB. Nessa RDB, eu vou pegar, tem uma relação da RDB, isso aqui já arrumei visualizar, a relação da RDB, isso aqui já tirou já arrumei já. Olha a relação aqui, ó. Tá aqui a relação. Everaldo tirou 5.307. Geraldo tirou 851. A Elza tirou 851. O André, no dia 11, ele tirou 5.346, que é aquela parte dele, certo? Que ele fez o serviço lá para o terceiro. E ele tirou no dia 30 também 851, que é a parte da empresa. Essa daqui, que é aquela que vai mandar para o RDP, ou então o REINF. Essa é o resumo que vai mandar para o REINF. Se vocês que usam só o livro caixa, só o caixa, então você paga o livro caixa por aqui, tá? Então, aqui, fiz o RDN,
RDL, né? Fiz RDL. Aí eu vim aqui pagar integração contábil, pagar. Eu vou pagar, 13 mil aqui, tá vendo? Eu paguei. Cada um pagou o seu. Cada um pagou o seu, não tem problema nenhum, certo? Eu mandei para a contabilidade. Lá na contabilidade, está lá falando que eu mandei para lá, intercâmbio contábil, pelo pagamento, Pagamento, Está aqui os 13 mil aqui, Cada um mandado, cada um deles, tá vendo aqui? Lá na contabilidade, 851, 851, 851, aí 5.300 e tanto, e o Everaldo aqui, tá mandando para a contabilidade. Isso foi feito através do documento chamado RDL, tá? Partindo desses princípios aqui, aí eu vou partir o seguinte, tá pronto, tá pronto. Mandei para a contabilidade está fechando, com a EDE, está tudo botinho, tá? Aí eu vim aqui, lá na parte contábil, EFD Reinf. Apertei aqui, aí eu vim aqui enviar o registro, R4010. Aí eu vou enviar esse registro. Quando eu for enviar para lá, ele já vai tudo separado de acordo com a EDO. Está tudo separadinho aqui, certo? Prontinho. Aqui é só colocar o código da natureza e colocar a certidão e enviar para o FDRI. É essa que é a dificuldade que nós vamos ter para distribuição de lucro. É claro que tem que preparar tudo isso para que chegue até isso aqui, tá? É claro que o janeiro, esse daqui foi no dia 30, né? É o que foi feito aqui, Ele mandou mensal, né? Vamos mandar uma por uma. É claro que quando chegar outubro, novembro e dezembro, eu vou colocar aqui, Everaldo, outubro, tanto. Everaldo, novembro, tanto. Everaldo, dezembro, tanto. Geraldo, outubro, tanto. Novembro, tanto. Dezembro, tanto. Andro, outubro, tanto. Novembro, tanto. Certo? E assim por diante. É isso, ô Leandro, ou não? Leandro? Mas será que eu falei aqui e ninguém escutou? Eu escutei. Ele foi no banheiro, calma. Aí eu vou desapresentar aqui, 3. É isso mesmo, viu, Everaldo? É isso mesmo? Beleza. E outra coisa, olha, eu vou falar para você. Esse caba chamado Leandro nos auxiliou demais a respeito desse assunto, certo? Então, se é isto, certo? Então, eu tenho um advogado, ele é tributarista, certo? Se isso está certo, então é o exemplo que eu vou dar para vocês, certo? Uma empresazinha que é muito pequenininha, certo? Que vocês quiserem emitir nota fiscal, nós estamos dando a atribuição para vocês emitir nota fiscal. Então, é uma empresa muito simplesinha, certo? Que trabalha somente com banco, certo? Não tem esse negócio de caixa, porque caixa me parece que é uma coisa meio sem lógico. É claro que se é por caixa, e as firmas comerciais tem caixa, certo? Então, Devani, qual seria a sua dúvida a respeito desse assunto? Não, eu entendi a sua explicação aí. Entendi. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso que eu queria. Não, entendi. Porque agora pode fechar um no final que eu faço o pagamento no final do mês. Aí é um recibo só. Pronto. Entendi. Tranquilo. Everaldo, e fazendo um adendo seguinte, até o depósito do depósito em instituição financeira já era uma documentação idônea para caracterizar a distribuição de lucro. Só o fato da pessoa jurídica fazer o depósito ali na conta bancária do sócio, aquele extrato daquele depósito, desde que eu consiga saber a causa desse depósito, já era suficiente, uma documentação idônea suficiente para distribuir a distribuição de lucro. Tranquilo. Agora é o seguinte, Leandro, eu queria um adendo seu. Aí o Eli estava conversando comigo, eu faço isso aqui, você podia falar, pegar, mas aí é o seguinte, o REIF, ele pega
Aí eu quero ver com o programador, ele pode pegar direto da contabilidade, ou eu preciso, mas eu tenho falado, o documento, só o saque do banco lá, aí já caracteriza. Mas acontece que eu tenho 5 sócios, certo? E eu tiro o dinheiro lá, não sei na hora para distribuir, não sei para quem que vai. Então, daquela maneira, posso fazer daquela maneira? Sim, pode. Desde que evidencie o caso concreto, né? Desde que haja o pagamento efetivo do lucro, sem problema. Tranquilo. Fábio, fala. Eu ia falar justamente isso agora, Everaldo. Eu ia falar isso aqui agora. Quando você tirou o dinheiro do banco, você colocou em que conta? Coloquei naquela conta chamada saque a distribuir. Pois é, aí que eu ia questionar. A legislação fala que, lá na 1604, você tem que colocar os disponíveis. Ou ele fica na conta banco ou na conta caixa. Ele não fica nessa conta aí. Você tirou o dinheiro do banco, ele tem que ir para o caixa. Mas eu não tenho no caixa, cara. Tem que criar, porque o dinheiro não pode ficar... Mas não pode, é mentira minha eu falar que eu estou com o dinheiro no caixa. Aí você está onde o dinheiro? Eu passei o Pix, cara. Eu passei o Pix, eu não tirei, eu não coloquei no caixa. Eu paguei uma valita, eu paguei, é uma FIA familiar, ó. Eu paguei a valita, eu paguei o veterinário do cachorro, certo? Agora você quer que eu coloque no caixa para depois eu tirar do caixa? É mentira, cara. Então você debita a despesa e credita o banco. Agora você pegou... Mas a despesa não é dele, a despesa é da empresa, cara. Você botou numa conta transitória. A despesa, Fábio, não é da empresa, Fábio. Eu sei, Everaldo, eu estou dizendo que você tirou o dinheiro, creditou o banco e debitou uma conta transitória. Transitória, como se fosse o caixa. Pois é, mas não mentira existe era mentira minha eu falar que é caixa. Contabilidade, ou você fica no banco ou no caixa. Distribuir. Tô certo, Leandro? Como, Fábio, não acompanhei essa parte aí. Não, o Everaldo está tirando o dinheiro da conta banco e criou uma conta transitória até passar esse dinheiro para o sócio. Então, ele está tirando dinheiro do banco, dinheiro é numerário. Eu não tirei dinheiro do banco, não, Fábio. Eu passei o Pix, Fábio. Passou o Pix, se você passou um Pix, você pagou alguém. Então, não é... Paguei alguém, mas eu vou falar que eu pus dinheiro no caixa? É mentira minha. Não, então você faz a verdade. Você acredita o banco e debita a despesa. De que despesa? A despesa é da firma, Fábio. Você pagou o Pix para quem? Eu passei o Pix para pagar veterinário. O veterinário é despesa da firma? Não é. O que é isso, Fábio? Ai. Veraldo, lembrando que, como nosso foco aqui é a distribuição de lucro voltada para a entrega da FDRINF, para a FDRINF basta ter ocorrido o fato gerador. O fato gerador é o pagamento. Independente de lançamento contábil ou não, o fato gerador é o pagamento. Se houve um pagamento efetivo do lucro para o sócio, ali nasceu o fato gerador. Agora, eu pergunto, qual o pecado que eu vou ter que alguém vai me autuar porque eu fiz isso? É igual do Divaninho. O Divaninho é a mesma coisa. Quantas e quantas firmas familiares, todas as empresas do Distrito Nacional fazem o que eu faço, cara. Não vamos esconder, não. Aí ele paga o cachorro, compra a valita no nome do coisa, é desse jeito. Então eu coloquei como saque do banco a distribuir. E eu vou fim do mês e distribuo, pronto. Eu não vejo pecado nenhum. Agora, pecado, eu falar que eu vou para o banco, vou para o caixa, e depois eu pago do caixa. Isso aí é malandragem mesmo. Pelo menos estou falando a verdade. Está bem caracterizado. Se alguém vier fiscalizar, está bem caracterizado tudo isso que eu fiz, cara. Ninguém vai pegar, não, Fábio. Não, você está pegando o dinheiro do banco, está colocando na conta transitória. Eu não estou pegando dinheiro nenhum, não, Fábio. Oi, Everaldo. Fala. Oi. Primeiro, a Aparecida. Eu vou fazer desse jeito, né? Aparecida, fala. Eu entendi o que você falou aí,
que é como se você tivesse feito um saque, escrito lá, transferência para o Everaldo, e eu vim na contabilidade e lancei lá lucros a distribuir, quer dizer que você tirou. Só que nesse caso que você está fazendo aí, você foi lá e fez compra, tudo, e não identificou, não lançou aí lucros a distribuir, porque você já usou esse dinheiro. E se você lançar na despesa, igual o Fábio está falando, vai diminuir seu lucro. Pois é, não, tem jeito não. Do jeito que você fez, está correto, eu entendo. Eu não sei o quanto que eu vou ter de lucro na empresa. Eu só vou saber disso no fim do mês, certo? Achei o fim do mês. Aí achei o lucro, eu peguei, distribuí, sobrou uma partezinha lá, não tem problema nenhum. Eu acho que não há pecado nenhum. Eu estou falando o seguinte, gente, isso aí não é perfeição, não, hein? Perfeito seria, certo? Fazer tudo, certo? De acordo com a norma. Então, é uma válvula que eu verifiquei, porque 99% das empresas do Simples Nacional faz o que eu estou fazendo. Isso. Não tem a energia que a gente paga lá do sócio, lá aí fala que vira Prolabore, né? Aí, nesse caso aí, se ela não tiver lucro, aí tem que pôr ele para pagar imposto, né? Aí vira Prolabore, não distribuição de lucro. Eu entendi. Mas eu estou contente porque o Leandro, eu expliquei para ele, certo? O Leandro não compreendeu isso aí. Eu acho que é a válvula, certo? Para redistribuir lucro, certo? Então, ela vai pegar, porque é o seguinte, olha bem, gente, chega no fim do ano, eu vou mandar um rendimento. Então, esse rendimento para o só Prolabore, vai lá, está tudo lá dentro daquele do pessoal. Prolabore, RDE, está tudo lá dentro. E eu vou mandar isso como rendimento. Quando eu for preencher o rendimento, já está tudo distribuído lá, bonitinho. Verão, 3 coisinhas rápidas. Falar 3 coisinhas rápidas aqui. Primeiro, vou retirar o que eu falei. O quê? Pode falar. Falar 3 coisinhas rápidas, posso? O quê? Vou falar 3 coisas rápidas. Pode, posso falar? Pode. É o seguinte, primeiro, vou retirar o que eu falei do setembro. Realmente o Leandro está certo. Lá no inciso 6º do artigo 5º fala que é referência a setembro. Está certinho. Então, eu retiro o negócio do trimestre de setembro. Segundo, o Ailon está aí? Sim, estou. Ailon. Oi. Eu enviei no seu zap aí os códigos de rendimento do 4010, tá? Tá ok. Só uma observação, no manual, o código lá de aluguel não está escrito aluguel, está escrito locações e sublocações, mas uma nota técnica já alterou. Agora está falando assim, rendimento e locação, né? Pois é, agora alterou, a nota técnica alterou, agora está rendimento de aluguéis, locações e sublocações. É o 13002? Esse aí mesmo. É isso mesmo. Eu vou até publicar amanhã essa alteração aí, ficou mais claro agora. Tá bom, tá ok. Valeu, obrigado. Alguém mais tem pergunta a fazer? Falta 20 minutos, hein? Não, eu queria só dar uma pinceladazinha com referência a esse questionamento do lançamento que você fez, e o Fábio estava assim, discordando e tal, eu quero só dar uma pincelada. Fábio, liga o seu microfone. Fala, Alô. Fazendo a comparação, a comparação é o mesmo procedimento. Quando se faz antecipação de lucro, você joga numa conta transitória, porque não se faz a distribuição definitiva jogando no patrimônio líquido, que será feito só lá no final do ano, em 31 de dezembro. Então, no decorrer do ano, se tem distribuição, antecipação todo mês, vai jogando sempre numa conta transitória, igual você fez aí, né? Conta transitória. Quando é no encerramento do exercício, que apura realmente o lucro, aí sim faz a reversão da transitória para patrimônio líquido. E se os lucros anteriores e o lucro do exercício não dá para cobrir, então é considerado Prolabore. Pronto. Verão, só uma observação, ver se o Leandro concorda.
A título de FDRINF, não existe antecipação de lucros. Pegou, é distribuição. Não existe antecipação. A partir de agora é mensal. Se você pegou, você tem a contabilidade do mês, não se fala em antecipação mais, é distribuição. É isso, Leandro? Por isso, Correto, Fábio, eu troquei o RAL Fábio. pelo DLPE. Correto, porque a gente tem que, quando a gente fala em retenção tributária na fonte, a gente tem que se ater ao quê? Ao fato gerador. Qual que é o fato gerador da distribuição de lucro? É o pagamento. Pois é, mas na FDRINF eu não posso informar lá a antecipação como antecipação, não, já tem que colocar como distribuição direto? Não, vai lá, é distribuição, Alon. Não, Elon, aí o que você tem que entender é o seguinte, o conceito aí, se é antecipação ou se é distribuição, não vem ao caso, vem ao caso que foi pagamento aos sócios, aí ou a título de antecipação, dependendo do período que você fez isso, ou a título de distribuição, que foi lá no final do ano. Então, o que você tem que levar em consideração é o fato gerador do evento. É pagamento, é pagamento. Aí, se vier como antecipação, se vier como distribuição, é pagamento. Tudo bem, é porque eu discriminei como assim, aquela descrição lá de complementos, como antecipação. Não, mas é só mudar aqui. Como eu estou falando. Carlos, eu mudei o RAL, que era remuneração de antecipação de lucro, para o RDL, certo? Eu vi aqui na demonstração, se você eu vou corrigir lá, então eu já vou aproveitar e corrigir lá. Tá, tranquilo. Tá. Bem, pessoal, não tendo mais nada, certo? Com o apoio do Leandro, eu vou continuar daquele jeito, certo? Não é problema nenhum. Eu acho que o pecado que eu estou cometendo é muito pequeno, certo? É o que eu estou falando. Contabilidade 100%, é quase impossível, certo? Então, o que eu fiz aí foi o melhor possível, certo? Para aquelas firmas nacional, que as firmas faz as besteiras, certo? Igual a minha fazer besteira também aqui, não podia ter feito aqui, não podia pagar o veterinário do cachorro como não podia, mas pagou, o que eu posso fazer, né? Então, eu tenho que dar uma válvula para isso aí, certo? Tá? É por aí. Não tendo mais nada, então, até terça-feira. Everaldo, rapidinho. No manual lá do FDRI, você tinha lá no layout lá os códigos do tipo de dedução para imposto de renda, né? Previdência, pensão, dependente, e não estava contemplando a dedução simplificada, que é o 528, né? Agora, já com a nota técnica, ele sai, é o código 8, é o último código. Só observação. Eu tinha saltado para o pessoal, eu vou saltar amanhã de novo já com esse código. Tranquilo, pessoal. Everaldo, Leandro, tá no caminho certo, né, Leandro? Tá sim, mais que certo. E, Everaldo, só fazendo as considerações finais aqui, hoje o nosso tema foi distribuição de lucro, né? Mas eu levanto a atenção também para os outros eventos de obrigatoriedade, que vai ser os mais diversos possíveis. No caso, por exemplo, de serviços tomados, onde o cliente das assessorias vai ser o contratante. Então, pessoal, o que eu venho observando aí várias semanas? O que vai vir pela frente não são situações elementares. Tipo, mas se eu fiz manutenção e essa manutenção foi só de um defeito, foi uma manutenção em caráter isolado. Não vai ter destaque das contribuições social retidas na fonte. Mas se for uma manutenção de caráter preventivo, já vai ter retenção. Gente, isso é elementar, isso é o básico. Nós não vamos passar por isso no dia a dia. O que nos espera são situações mais complexas do que essa. Vou dar um exemplo para vocês. Manutenção de elevadores. A depender do cenário da manutenção do elevador, ora pode haver uma retenção previdenciária, ora pode haver uma dispensa da retenção previdenciária. Se essa manutenção não for feita pelo fabricante do elevador, tem um desdobramento na retenção previdenciária. Se a manutenção foi feita pelo próprio fabricante do elevador, tem outro desdobramento da retenção. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês no caso de manutenção do elevador. Mas aí poderia dar exemplo para vocês de vários tipos de manutenção. Então, pessoal,
A FDRINF, ela veio para ficar, vai ser uma obrigação acessória agora mensal, e ela é só uma sigla, mas o que está por trás dela são as retenções tributárias na fonte, e como 99% dos casos está concentrado a obrigação por imposição de lei na contratante, ou seja, na fonte pagadora, a fonte pagadora ela tem que dominar a matéria, independente de que como vem o documento fiscal, se vem com retenção, se vem sem retenção. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, para que vocês atendam o cliente de vocês com assertividade, com a segurança jurídico-tributária que precisa, para o cliente de vocês estar seguro no valor que ele vai receber como prestador. Vocês vão ter que ter aí uma atenção diferenciada de agora para frente nessa matéria. Toda assessoria que ela for demandada em retenção tributária na fonte, e aí eu acredito que são todas, porque em qualquer momento o cliente ele vai ser contratante, ele vai ser fonte pagadora. E aí você vai ter que saber trabalhar essa situação. Porque, como eu falei, não tem como analisar só imposto de renda. Tem que analisar o INSS, o imposto de renda retido na fonte, a contribuição social retida na fonte, que é o PIS, o COFINS e a contribuição social, e o ISS correndo por fora. E o ISS tem uma ligação ali direta. Então, pessoal, não tentem fazer retenção tributária baseado em resposta de grupo de WhatsApp, não se limitem só à live, contratem, se for necessário, contratem consultoria especializada só em retenção tributária na fonte, porque isso vai explodir lá na frente. Como o FDRINF é mensal, a malha fina também vai ser mensal. Então, se eu não entender da tributação e aí de todo tipo de serviço que vocês pensarem, eu dei um exemplo aqui de manutenção de elevadores, em que tem uma diferença se a manutenção foi feita pelo fabricante do elevador, tem um desdobramento, e a que é feita pelo não fabricante tem outro desdobramento. Vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo com todas as empresas, e a gente já até foi em debate desse grupo. Os serviços de SST, por exemplo, saúde e segurança no trabalho. Qual que é a empresa hoje que tem empregado que não contrata esse serviço? Então, um exemplo que eu estou dando, vocês já pararam para pensar se vai haver retenção? Porque, nesse caso, o cliente de vocês, na maioria dos casos, vai ser a contratante. A não ser se você esteja prestando assessoria para a clínica de segurança do trabalho. Então, veja bem, vocês já pensaram nesse caso? É um caso que vai ter todo ano, porque tem que renovar aquele PCMSO, tem que renovar aqueles laudos. Então, você vê aí, manutenção de elevador, serviço de saúde e segurança no trabalho, suporte técnico informático, desenvolvimento de software, né? Manutenção de equipamentos, e tem vários desdobramentos no tocante ao INSS, e também tem no imposto de renda. Então, pessoal, o volume de informações é muito grande. Então, assim, se limitar só a resposta de grupo de WhatsApp, ou se limitar só a lives, é muito pouco para o volume de informação. Os contratantes vão ter que dominar essa matéria, sob pena de não conseguir desenvolver serviço com o cliente de forma adequada. Bem, pessoal, eu acho o seguinte, que, resumindo tudo, a partir de setembro, você é obrigado a fazer contabilidade. Porque se não fizer, você está fadado a ser autuado, certo? Que a Receita Federal já tem toda a sua movimentação bancária, tem tudo lá com vocês. Então, se você não apresentar as coisas corretas, ela vai pegar e não vai ter choro, não, viu? Não vai ter choro mesmo. Fala, Fábio. Leandro, no caso de uma construtora prestar um serviço para a Valec, órgão federal, aí ela vai ser o R2000, né? Na verdade, assim, aí é aquela questão que eu falei para você, que você tem que analisar a situação ampla. Vai ser o R2000, você vai ter que analisar por conta das retenções previdenciárias, e vai ter que analisar também o R4000. Tá. Mas aí Porque eu sou a construtora. Quem vai mandar isso é o órgão público, né? Tomador? Aí eu pergunto para você, seu cliente é quem nesse cenário? É o contratante ou o contratado? Não, o contratado. O contratante é o órgão público federal, correto? O tomador é o órgão público então, federal. Isso, o órgão público federal fica encarregado de enviar FDRINF.
Exato. Só que não quer dizer que você, enquanto prestador, vai emitir o documento fiscal de qualquer jeito. Por quê que eu vou te falar? O prestador ele vai esperar receber um valor. Se as retenções destacadas na nota tiver errada ou nem tiver destacada, a contratante, que é o órgão público federal, vai fazer a retenção de acordo com como a legislação determina. E outro detalhe, desculpa aí, Everaldo, só aproveitando o gancho que o Fábio falou. Um outro detalhe, pessoal, muito importante, que aí vem a ratificar o que eu estou falando. O destaque, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte, não há previsão legal que obrigue o prestador a destacar no documento fiscal. Significa, agora, comumente, é uma prática comum destacar aquelas alíquotas do imposto de renda nos layouts lá das notas, principalmente serviços. É uma prática comum. Mas existe previsão legal para o prestador destacar? Não existe. Significa dizer que eu, contratante, tenho que saber se aquele serviço contratado é hipótese de incidência em imposto de renda retido na fonte. Por isso que eu falo para vocês. Não pode confiar no prestador, na nota que o prestador está emitindo, porque a legislação atribui a quem reter e recolher? A fonte pagadora. E a fonte pagadora não vai se limitar ao que está destacado na nota, ou o que não está destacado. Aí qual que vai ser o desgaste com o cliente? O cliente tirou uma nota de 10 mil. Vamos supor lá que tem uma retençãozinha, ele está esperando receber 7. Vai chegar no bolso dele 5. Aí ele vai querer saber por que chegou 5. Aí vem aquela questão, não me orientou, não me falou, não me disse. Hein, Leandro, eu pergunto, o prestador do serviço não tem que fazer nada, ou tem algum caso que tem? Não, existe alguns casos, o Everaldo, quando a gente fala em retenção tributária na fonte, que o prestador ele tem que cumprir algumas formalidades. Por exemplo, para dispensa de retenção. Então, assim, tem algumas situações, tem um determinado prestador que ele está em determinado cenário. Para que haja dispensa da retenção, ele tem que cumprir uma formalidade com o contratante, com a fonte pagadora. Se ele não cumprir a formalidade, a fonte pagadora retém, independente de ter o destaque na nota ou não. Mas o prestador de serviço não tem nenhum prestador de serviço que faz informação para o RI. Tem o 40 e 30. Quem pratica autorretenção. Autorretenção, só aquele, né? Os administradores de cartão de crédito. Publicidade, né? Publicidade, propaganda, as comissões e corretagens específicas, que não é só administração, tem outras lá específicas. Prestador, mas é isso aí, e os cartões de crédito agora, né? É a exceção à regra. A obrigatoriedade por imposição. Mas tirando isso aí, nada de um prestador não é obrigado a fazer. Excetuando essa parte, só o concentrado 99% na fonte pagadora. Só que a questão é o seguinte: o cliente, ora ele vai figurar como contratante, ora ele vai figurar como contratado. Que é o exemplo que eu dei. Ele vai ter que contratar uma clínica, por exemplo, de SST, para fazer o SST lá no social. Aí ele é contratante. Ele vai precisar fazer uma reforma no edifício, no estabelecimento onde a empresa funciona. Aí ele é contratante. Então, assim, não vai ter jeito. Uma hora ele vai ser contratante de algum serviço tomado. Ele vai contratar. Aí ele vai ter que dominar. E olhando o prestador, por que o prestador ele tem que saber também? Que, primeiro, ele não pode emitir documento fiscal de qualquer jeito. E segundo, que o prestador ele espera receber um determinado valor. Ele faz as contas dele lá, quando ele põe o total da nota fiscal, ele faz as contas dele lá. Ainda que tenha retenção, ele está esperando receber um determinado valor. Se aquilo ali, se aquela retenção ela aumentar, ele vai receber menor ainda. E a gente sabe que os prestadores não gostam de receber a menor, eles querem receber o valor cheio. Bem, o jogo é 9h30, né? Sim, estou por fora. Então, vamos assistir o jogo, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Então, até terça-feira, eu acho que foi um avanço muito grande. A gente pensava que era bicho de sete cabeças. Eu acho que ele dominou bem aí, né? Muito obrigado, Leandro, por tudo. Muito obrigado a vocês todos, tá? Tá, Everaldo, só fazendo um detalhe bem rápido. Para quem não tem a contabilidade, a gente fala muito de lucros e fala muito que é rendimento isento, né? Mas, assim, para quem não pratica a contabilidade, só tomar cuidado que se eu não tenho contabilidade e eu distribuir o lucro e tiver uma parcela excedente àquela distribuição, já não é rendimento isento.
essa parcela excedente ela é tributável. E aí vai ter Esquece disso, Leandro. Tem que ter contabilidade. Não vai nessa, não, porque é muito pouca coisa. Ele não vai viver com aquela merreca, não, cara. Não, Leandro, só um exemplo. Leandro, com relação à distribuição do lucro mensal, não tem uma exigência no Código Civil que isso aí tem que estar no contrato social? Tem que ter uma cláusula, essa periodicidade de distribuição tem que haver uma cláusula lá no contrato social. Isso, o artigo 1069. Todos têm lá. Ó, não, o lucro será... tem que estar previsto lá. Pronto. Não, ela fala no final do ano, tem que colocar que é mensal. Estava na reunião hoje, não terminou até agora, está maior briga aqui, não. Se tem antecipação, tem que ter previsão lá no contrato. Se a empresa trabalhar com antecipação, tem que ter previsão lá. E, Everaldo, outro detalhe, viu? Não pode. Foi até bom a gente ter falado sobre outro detalhe. Não esquecer que essa postergação para o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre é para o rendimento isento. É para o lucro que for considerado rendimento isento. E outra coisa, não é obrigado a pessoa a fazer isso mensal, não. Ela pode deixar para no final do ano. Se tiver respaldo de dinheiro para o sócio. Não quer dizer que ele está lá que tem que fazer, não. Fábio do céu, não tem jeito, não, Fábio. Eu sei, velho, eu estou dizendo, estou observando que eu posso distribuir 2 vezes no ano só, se eu quiser. Mas como que o cara vai viver, Fábio? Então tem que alterar o contrato. Tem que alterar o contrato social, a maioria. Que é isso, gente? Everaldo. Pelo menos um pouquinho de verdade tem que colocar, cara. Everaldo, só fazendo um adendo, só repetindo o que eu estava falando, viu, Fábio? É até importante falar isso. Essa postergação para o dia 15, em relação ao segundo mês subsequente ao trimestre que houve o pagamento da distribuição de lucro, é para o lucro, é para a parcela do lucro considerada isenta, tá? Exato. Então, assim, é lógico que é como o Everaldo falou, é primar pela contabilidade, mas quem faz o lucro fiscal, não faz o lucro contábil, que é aquele lucro fiscal, aquele baseado nos percentuais, igual do lucro presumido, se eu distribuir uma parcela excedente ao rendimento isento, eu esqueço aquele prazo do dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre e eu volto para o prazo mensal, tá? Beleza. Então, é fazer e fazer contabilidade pronto, né? Acabou. Quer ver quem não vai fazer, né? Tá cercando. Tá bom. Falou, pessoal. Até a terça-feira. Falou. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, que o jogo já começou. Ainda não. Começou é 9h30, não? Não, já tá abrindo aqui já. Ave Maria. Já tá lá no meio do campo já. No meio do... Tchau. É 9h30, senhor. Não, vai começar.